Olá, dando continuidade ao estudo dos ensinamentos, hoje nós falaremos sobre esse ensinamento espírito fraco. Meixo Sama ressalta a questão das pessoas que sentem-se temerosas, né? E se baseiam em horóscopos, em orientações místicas, em relação até mesmo sobre a disposição dos móveis na casa. É bom frisar, existe um ensinamento de Meixo Sama, a lei da ordem, em que ele fala sobre a importância dos móveis estarem posicionados na ordem correta, obedecendo à hierarquia espiritual, para não haver má vibração no ambiente. Então, observar mesmo a posição do altar, do dono da casa, né? Isso é muito importante, mas aqui não é isso que ele diz, e sim uma coisa mais mística, uma coisa que não é corroborada pela verdadeira espiritualidade, pela fé em Deus. Mesmo a questão de achar que se faz isso fica doente, Meixo Sama é muito objetivo. O que provoca doenças é acúmulo de toxinas no corpo físico e no corpo espiritual, decorrentes de maus pensamentos e não de questões místicas, né? Então a gente tem que aprender a distinguir bem isso, para não cometer erros e não prejudicar a própria saúde. Em relação também ao espírito fraco, vou contar uma experiência pessoal minha. Desde sempre, começou na infância, eu tinha muito medo de barata. Era um pavor, era uma coisa incontrolável. E certa vez, todos nós fomos junto com o reverendo Nakahashi para a fazenda em Ibiúna, e lá é uma área que tinha realmente muita barata. E eu, bem destrambelhada, o dia inteiro, ai, socorro, ai, socorro, era ver o bichinho que já gritava. E o reverendo não falou nada no decorrer do dia, mas chegou na oração das 6, ele fazia a reunião, a oração, jorei e palestra. Pronto, veio o tema, espírito fraco. Pessoa, né, tamanho grandão, mas treme diante da barata. Quer dizer, barata é mais forte do que ela. Isso, no meio de todo mundo, ele deu o recado dele. Eu fiquei com bastante vergonha, mas não foi por causa do que ele falou que meu medo sumiu instantaneamente. Claro que não, eu continuei tendo medo de barata, mas eu ficava quietinha para não virar tema de palestra de novo. Mas aquelas palavras dele me fizeram realmente refletir sobre essa questão. O nosso espírito não pode tremer diante de qualquer coisinha. Acima de qualquer coisa que possa nos dar medo, existe um Deus, existe um Meixo Sama, existe a luz divina, a gente tem o Hikari. Não pode abalar, deixar qualquer coisinha abalar a nossa alma. E principalmente misticismo, que nem é concreto, barata ainda é concreto. Ela é feia e você tem medo, ela pula em você. Agora, coisas místicas, a maior parte nem é verdadeira. É produzida por crendices, por situações que não levam a nada. Em relação à astrologia, existe um ensinamento interessantíssimo de Meixo Sama. Ele fala bem o contrário do que essa astrologia esotérica diz. A astrologia diz que os planetas nos influenciam. Meixo Sama fala que é o contrário. A alma humana influencia a expansão do universo. Para cada alma humana existe um planeta. E essa atuação da nossa alma é o que faz o próprio universo se expandir e evoluir. Então nós somos muito mais fortes do que isso, muito mais. E essa força não é do nosso ego, essa força é da criação. É o poder que Deus deu à nossa alma. Então vamos nos basear nisso, na luz que todos nós temos, na nossa centelha divina e no cajado dos ensinamentos que nos guiam, nos orienta a ultrapassar as dificuldades e
e em fortalecer a nossa alma, para não tremer diante das dificuldades. Tá bom? E sempre que vocês tiverem dúvidas sobre algum assunto, podem mandar questionamentos. Muito obrigada.